Finalmente estamos chegando ao final desse nosso estudo sobre a vinda do reino, falando sobre esse evangelho do reino no seu futuro, como o futuro do reino dos céus, né? Hoje concretizamos essas 32 horas aula que nós tivemos até aqui, né? E hoje quero iniciar esta última videoaula então deste tema, né, com um resumo dos pronunciamentos escatológicos de Jesus. Primeira coisa que nós precisamos ver é que os discípulos, sem se enganarem por falsos messias, eles tinham que discernir os sinais dos tempos. Segunda questão é que estes sinais eles consistem no quê? No princípio das dores, depois vemos a abominação desoladora, que vem acompanhado imediatamente da grande tribulação e das catástrofes cósmicas que induzem, então, a vinda do Filho do Homem. Terceira coisa é que a abominação desoladora, ela vem com juízo, né, sobre o povo de Deus, sobre o templo, revelando-se também já, segundo Lucas capítulo 21, o sítio de Jerusalém pelos adversários. Mas insistindo naquela revelação escatológica da inimizade deste mundo contra Deus. A quarta questão que nós já vimos até aqui é que alguns dos ouvintes de Jesus, antes de morrerem, iriam presenciar a futura revelação do poder do Filho do Homem, que está lá em Marcos capítulo 9, 1, que foi o que nós vimos no vídeo anterior também. Tanto os adversários como os discípulos iriam experimentar a verdade da palavra de Jesus Cristo acerca deles em termos de juízo na salvação, como nós vimos também em Marcos 13:30, junto com Mateus 10:23, que está nos nossos vídeos anteriores. A quinta questão, de forma resumida, é que os discípulos não devem, então, se esmorecer na oração pela vinda do reino, porque Deus está agindo depressa para o cumprimento da sua promessa, onde começa, então, as questões das parábolas em relação ao reino de Deus e a vinda do Filho do Homem. Né? Nesse quesito aqui, nós temos a parábola do juiz iníquo, que nós vimos também na aula anterior. E a sexta coisa que nós vemos é que os discípulos deveriam vigiar, não concluindo que só num futuro distante viria o reino, porque ninguém sabe quando ele virá, né? Conforme as parábolas acerca da vigilância e também a parábola que fala lá do ladrão que vem à noite e ninguém sabe o dia nem a hora. Em sétimo lugar, que nós temos é que os discípulos também deveriam se dedicar à tarefa que Jesus estava dando a eles nesse intervalo. Então, a missão entre, né, a ascensão de Jesus e o seu retorno, né, como o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Né? Então, nesse período, nós temos então a missão da igreja. Né? Mas ver isso, né, à luz da salvação já revelada e dada. É o que nós vimos então na parábola das 10 minas e na parábola dos talentos, né, que fala sobre o evangelho como algo que Jesus deixou, né, para os seus e que ele, no seu retorno, vai cobrar como foi realizada essa tarefa. Agora, meus queridos, seria fácil nós arrumarmos conflito, então, entre esses temas diversos. Um exemplo, a sexta questão que eu falei, né, está em conflito com a primeira até a terceira, onde nós podemos deduzir que as exortações à vigilância que nós temos na parábola, que é o sexto resumo que eu passei, é que o Senhor virá a qualquer momento. Né, e que está no primeiro e ao terceiro resumo. Então, nós temos, parece um conflito. Jesus vem a qualquer momento ou vigia, porque ele virá. Né? Por outro lado, né, podia se concluir, então, do primeiro ao terceiro e no sétimo resumo, que o Senhor demorará, que isso é o oposto ao sexto, né, que fala, né, da volta de Jesus de um aspecto mais rápido naquele momento. Conciliar todos esses aspectos uns com os outros não é fácil. O fato é que todos esses aspectos constituem então o quê? Uma unidade, segmentos de um único círculo,
né, onde o centro é a certeza de que Deus está ocupado em consumar depressa a sua obra. Esta verdade central, então, que implica em três questões. Né? Primeira dela, perseverança paciente, né? Tanto como na vigilância, como na fidelidade. Segunda questão, o discernimento dos tempos. Sabemos que Deus está realizando a consumação conforme o seu decreto, a respeito do qual ele já deu conhecimento ao seu povo na revelação anterior. E em terceiro, a aceitação da grande obra da proclamação do Evangelho, sabendo que esta está incluída, então, nas obras consumadoras de Deus. Todo o aspecto, então, deve ser considerado em relação a todos os demais, com todos os demais, determinados, então, pela certeza da vinda do Filho do Homem. E por sua proximidade, então servem para fazer o quê? Para colocar a vida dos cristãos na atualidade do reino que vem. Agora a questão é, até que ponto podemos combinar este ponto de vista compreensivo da consumação ainda futura a respeito da ressurreição e do cumprimento que já se realizou nela? A visão do grande futuro proporcionada para nós, então, pelos pronunciamentos escatológicos que nós temos nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é de natureza fragmentada. Nestes pronunciamentos, então, toda a ênfase recai sobre o aspecto prático, sendo que os pronunciamentos têm o intuito de consolar como de advertir, conforme a necessidade dos discípulos em determinado momento. Nisso, então, quais as atitudes e atividades erradas que podem existir? Enganar-se, deduzir que o fim está às portas, concluir que a vinda vai demorar, parar de trabalhar porque sabe que o fim está próximo, viver somente à luz da consumação futura, viver somente à luz do cumprimento já realizado. Nós devemos lembrar então que tudo que os evangelistas nos transmitiam ao escreverem do ponto de vista da ressurreição de Cristo está presente. Então, antes de sua ressurreição e a vinda, são distinguidas claramente uma da outra, mas são distinguidas quando? Somente depois da ressurreição, quando se torna claro que esta já é o cumprimento provisório da promessa. Então, meus queridos, temos que sempre que considerar esta vida atual nesse prisma, né, tanto do presente quanto do futuro. Quando alguém esquece que o cumprimento da ressurreição foi somente de natureza provisória, o perigo pode ser a eliminação do aspecto da consumação que vem, ou futura. Assim, então, para entendermos certo, né, termos esse entendimento do Evangelho, teremos que levar em conta tanto a consumação futura como o cumprimento que já se realizou, né, em Cristo Jesus na sua vinda, quando ele fez toda a sua obra, né, enquanto encarnado e depois ressuscitado, que consumirá então com o seu retorno, né, com o Filho do Homem, né, naquela promessa que virá sobre as nuvens com poder e glória. O certo é proceder então de que forma? Do cumprimento já para a consumação. E a consumação ainda não, pois ela não se realizou ainda. Nos pronunciamentos então escatológicos, o assunto da primeira importância é a certeza de que o reino virá. Esta certeza da parte de Jesus baseia então na sua consciência dele ser o Filho do Homem. Nós vemos isso então aqui. Mas existe a questão da profecia e da história em tudo isso. O problema tratado até aqui é da relação entre a profecia realizada na história. Esse problema está no fato de que a profecia não distingue entre diversas fases do seu cumprimento, aquele que nós já tratamos no vídeo anterior com relação aos prazos. Da mesma forma, a profecia faz o quê? Ela descreve os acontecimentos do fim, mas ela está descrevendo o quê? A partir, muitas vezes, de um pronunciamento meio
pessoal, de um pronunciamento meio colocado numa região, né, conforme nós vemos Mateus quando ele fala de forma mais particularista, né, como se estivesse realizando então onde? Na Palestina. A interpretação certa desses pronunciamentos escatológicos é levar em conta o seu caráter profético, né? E o intuito da profecia é o quê? É proporcionar a certeza que Deus está agindo, cumprindo então as suas promessas. E essa certeza que impressiona então quem? O profeta que está trazendo essa profecia, para quem o futuro se apresenta, né, como uma grande realidade, mas uma grande realidade, né, de que forma? Ela só, né, ela completa. Sendo essa realidade, então, o quê? O agir soberano e fiel de Deus no grande futuro, vencendo sobre todos os adversários do seu reino. Então, o profeta, nas suas descrições do futuro, não distingue entre tempo e espaço, né? É aquela questão dos prazos que nós vimos no vídeo anterior. Ele descreve em termos do primeiro século e descreve em termos da geografia da Palestina, né, onde ele está. Né, tudo que ainda então deve acontecer, mas deve acontecer, segundo nós vimos, não é de forma particularista, mas de forma, né, global, universal, em toda época e em todo lugar. Assim nós olhamos para as profecias então. Então, meus queridos, quando Jesus fala da proximidade do reino de Deus, ele está falando do único reino não diferenciado. O essencial, então, completando toda essa questão que nós vimos até aqui, para a interpretação certa, então, é o que? É levar em conta o caráter profético ao se falar sobre o reino de Deus. Eu quero só finalizar, então, né, olhando para Mateus capítulo 24, o verso de número 20. E assim nós estamos, então, encerrando, né, esse estudo. Mateus 24, verso 20. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, né? Quando fala sobre a grande tribulação que nós temos aqui com relação à vinda do Filho do Homem, né? Para que nós estejamos preparados para esse momento. Espero que tenham compreendido até aqui. Tudo isso que nós estamos falando é sobre a vinda do reino, né? Entendendo que o caráter provisório do reino que se cumpriu em Jesus Cristo, na sua encarnação, na sua morte, na sua ressurreição, né? Mas esse caráter provisório ainda tem o seu desfecho final, que se dará na consumação, quando a vinda do reino se faz através do Filho do Homem. Né? E nesse intervalo, então, nós temos o quê? Nós temos a missão da igreja de estar anunciando esse evangelho da salvação, que é o evangelho do reino, né? Até a consumação, cumprimento parcial e consumação final. Né? Isso nós encerramos, então, toda essa questão nessas aulas que nós tivemos até aqui. Espero que vocês tenham compreendido, né? Esta é então a aula de número 34, ou 34 vídeos foram feitos até aqui. Se quiser compreender melhor novamente, retorna eles um por um, porque isso é importante para nós entendermos todo o desfecho desse momento qual nós vivemos, olhando então para aquelas profecias também que estão no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, que é o livro da profecia final de Jesus Cristo, escrito por Cristo, e que nós vamos continuar falando sobre isso a partir de agora também a partir desse próximo vídeo que eu vou estar fazendo agora sobre o Apocalipse de Jesus Cristo. E lembrando também que daqui a uns dias eu vou dar um tempo, né? Nós vamos continuar trabalhando esses aspectos também de entendimento das Escrituras Sagradas, e nós vamos começar também um novo vídeo falando sobre o livro do Êxodo, né? Sobre tudo o que aconteceu, né, em relação ao povo de Deus, quando esse povo
tirado do Egito para a terra da promessa, e a ligação que tudo isso faz também, né, na questão da salvação que nós temos através de Cristo Jesus, porque nós somos um povo tirado do Egito, do mundo, né, que estamos caminhando aqui na terra para estar indo para Canaã prometida também, que é o novo céus e nova terra. Né? Nós vamos fazer também essa viagem no livro do Êxodo, entendendo toda essa questão que tem a ver com o reino de Deus presente hoje. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, né? Esteja compartilhando esses vídeos aula aqui para pessoas que você conhece, porque é importante nós conhecermos aquilo que está nas Escrituras Sagradas, e estamos tratando disso de uma forma teológica, sim, mas não de uma forma particularista, porque não vamos fazer aquilo que Mateus fez em relação a pensar somente de forma particularista num segmento. Nós queremos ver as Escrituras Sagradas sendo compreendidas, né, para as pessoas de forma geral. O Evangelho é para as pessoas. Né? É isso que nós precisamos entender. Que Deus te abençoe. Forte abraço desse irmão em Cristo. Nós vamos prosseguir nessa missão, né, nisso que Deus colocou para eu estar transmitindo a vocês. Né? Que Deus continue nos fortalecendo nisso.